As eleições para o Parlamento Europeu começam hoje. Reportagem de Vitor Moraes. Cerca de 200 milhões de pessoas vão às urnas nos 28 países membros da União Europeia para escolher as 751 cadeiras do Parlamento Europeu. A eleição de 4 dias influencia não só a formulação de políticas em Bruxelas nos próximos 5 anos, mas também o próprio futuro do projeto da União Europeia. O parlamento é a única entidade para a qual os representantes são eleitos diretamente e os países têm autonomia para decidir como são escolhidos seus membros. Tradicionalmente, grupos pró-União Europeia dominam o parlamento, mas há a expectativa de que populistas de direita e políticos que se opõem à União ganhem espaço. Para se ter uma ideia, nas eleições de 2009, somados, esses grupos tinham 11% das cadeiras. Em 2014, foram 20%. 5 nomes devem desempenhar um papel importante nas eleições do Parlamento Europeu desse ano, que começa nesta quinta-feira. O primeiro é o homem forte do governo da Itália e chefe da extrema-direita do país, Matteo Salvini, que busca unir os soberanos de cada país no Parlamento Europeu ao lado de sua amiga da extrema-direita francesa, Marine Le Pen. Outro que deve ter um papel importante é o primeiro-ministro da Hungria, o nacionalista conservador Viktor Orbán, no poder desde 2010. O presidente francês Emmanuel Macron, com um discurso pró-Europa, desde a campanha que o levou à presidência lá em 2017, vem se apresentando como o principal adversário dos líderes populistas europeus. Com seu partido A República em Marcha, ele espera reforçar o centro do espectro político do parlamento, convocando os europeus a construir uma grande coalizão de progressistas frente àqueles que querem destruir a Europa. Por fim, o vencedor das eleições legislativas no fim de abril e dirigente de maior peso no bloco, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, deve sair mais forte das eleições europeias. As pesquisas apontam seu partido com quase 30% das intenções de voto e 17 ou 18 assentos no Parlamento Europeu. É preciso saber, não é, professor, o que essa eleição vai representar. Tem a questão do Brexit no Reino Unido, né? Tudo é um desafio. É a discussão que tem várias questões. Uma delas volta a questão da União Europeia, tem uma série de discussões, tem esses movimentos de extrema-direita do ultranacionalismo xenófobo, que são alguns contra a União Europeia, né? Tem a questão da Grã-Bretanha, que está presente, que inclusive vai ter eleição para o Parlamento Britânico, ela saindo, mas o que vai fazer atrasou tanto essa questão. E a preocupação são os extremistas, a extrema-direita, na Hungria, Polônia. Esse Salvini, que é um idiota, é o vice-primeiro-ministro italiano, né? Há uma aliança lá com o Movimento 5 Estrelas, e tem a presença da extrema-direita na Alemanha e o antissemitismo, né? Isso que é terrível. Essa extrema-direita é colada com o antissemitismo. Se nós lembrarmos a história europeia do século XX, lembrar as tragédias do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, os campos de extermínio, são terríveis. Então é uma preocupação. Vamos torcer para que a extrema-direita seja derrotada pelo bem da humanidade.